Alô, alô, galera, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para você, falando da semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, né, jogo muito, mas muito decisivo, valendo vaga na final. E falando do Maracanã, o Flamengo venceu diante do Corinthians na estreia do técnico, hoje técnico, Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, olha só, queria até fazer uma gafa aqui. Felipe Luiz estreando como técnico e conseguindo uma vitória e também dando um novo Flamengo, inclusive, aí para a gente avaliar, né? O Flamengo, o novo Flamengo, solto, leve, conseguindo o jogo, uma vitória importante pelo placar de 1-0, gol marcado pelo jogador Alexandro, primeiro gol dele no Maracanã, primeiro dele com a camisa do Flamengo, e agora vai jogar por empate na segunda partida em São Paulo no dia 20 de outubro, no domingo, na Neoquímica Arena, jogo que vai acontecer, né, depois da data FIFA, que nós vamos estar acompanhando sobre esses jogos. Então vamos acompanhar no jogo, né? Vamos falar aqui do que aconteceu na partida, em que depois, né, depois da situação do Tite sair e que o Flamengo ganhou essa partida pelo placar de 1-0, gol do jogador Alexandre. Mas antes disso, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, compartilhando a nossa programação, também fortaleça o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Gente, terça e quintas-feiras, 18 horas, no nosso canal do YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias, e também às 11 da manhã de todo sábado, temos aí a nossa rádio, nossa Copacabana, a nossa transmissão ao vivo do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Também pela rádio 98.7 FM, na rádio Nossa Copacabana, e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso trabalho, além do YouTube, lógico, também pelo site radionc.com e também pela Radiosnet, tá bom? Acompanhando de tudo que está acontecendo, sobre tudo dos bastidores aqui no nosso futebol carioca, aqui no Conversa de Torcedor, né? Debate, informação de tudo que você possa ser muito bem, que você possa ficar muito bem informado com as informações do seu clube do coração, é claro, do esporte em geral, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre de todos vocês. E falando sobre essa estreia do Felipe Luiz, o jogo que aconteceu no Maracanã, 1-0, gol do Alexandro, de um novo Flamengo, depois do Tite, né? Do Tite que cai para nós, né? Cai para nós, diga-se passagem, o Tite que não rendia, né? Que não entendeu, né, o que é o Flamengo, até também de uma maneira que aconteceu, né, meus amigos? O que o Felipe Luiz mostrou, né, principalmente na primeira etapa, a superioridade do Flamengo de tentar fazer as jogadas e principalmente marcar no campo do seu adversário, principalmente que mostrou para o Tite que teve em um ano de Flamengo não conseguindo fazer daquilo que o Felipe Luiz teve nos 45 minutos iniciais. E mais do que isso, mais do que isso, né? 45 minutos, mais de partida aí de 70 minutos. 70 minutos 70 minutos de jogo daquilo que aconteceu. E até o final da partida, até o Felipe Luiz falou que teve aí uma recaída, né? Lógico, né? Lógico que teve essas situações, mas vamos falar aqui do jogo, inclusive, para vocês. O Flamengo foi praticamente superior no período tempo, praticamente superior na partida do período tempo, na primeira etapa, né? E bem superior, né? O dono da primeira etapa, né? Pressionou o Corinthians, ocupava o campo de ataque com frequência, o time de Felipe Luiz encurralou o time do Corinthians para sua defesa, né, para encurralando o time do Ramon Dias, né, dentro da defesa, né? Inclusive a defesa do Corinthians estava ali que não conseguia trocar passes, inclusive, o time do Flamengo roubava a bola, né, no setor de ataque para tentar conseguir trocar passes, e o time repito, do Flamengo encurralou o time do Ramon Dias, né, e não marcando mais gols, porque o Arrascaeta e o Gabigol perderam chances de gol que pararam nas defesas do Hugo Souza, né, o goleiro, porém, que tentou adivinhar o que o Alexandre ia fazer, né, e foi surpreendido com um chute ao invés de um cruzamento. Então, o Flamengo fazendo as jogadas de triangulação para conseguir, também de triangulação no meio para fazer
as jogadas pelo setor, isso que faltava para o Flamengo, na minha visão. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, um detalhe muito importante. O Arrascaeta que meteu a bola no ângulo, né, para a defesa do goleiro Hugo Souza e o de letra, né, do cruzamento do Alexandro, de letra o Gabigol perdeu na cara do gol. Então, o Flamengo pressionou muito nesse primeiro tempo e não deixou o Corinthians respirar na partida, na primeira etapa. Não deixou o Corinthians respirar, né? Não deixar o Corinthians ter vida fácil, né? Não tendo a vida fácil na primeira etapa de jogo, né? E na segunda etapa foi equilibrado. Foi equilibrado, inclusive. Foi equilibrado. E com 3 alterações do Corinthians, no meio de campo, que teve mais ativo, né, do time do Corinthians, teve mais ação, né, da equipe do time paulista, não foi tão vulnerável assim a equipe do Corinthians, mas ainda sofreu. Um Gabigol que marcou aos 25 minutos do segundo tempo, né? Aos 25 minutos do segundo tempo fez o gol, o Gabigol, mas este foi anulado por posição de impedimento que é muito questionada pelos rubro-negros, né? Que isso é uma coisa que a gente vê aí na arbitragem, né? No cruzamento do Alexandro, que acabou tendo uma marcação duvidosa, duvidosa por conta da marcação de impedimento. Então, cada equipe teve 2 bolas na trave, o De La Cruz e o Arrascaeta no lado do Flamengo, Mateuzinho e Romero pelo Corinthians. Então a vantagem é do Flamengo nesse jogo. Então o Corinthians precisa vencer pelo placar de 2-0, né, para se classificar, devolvendo o resultado de 1-0 no Maracanã, devolvendo o resultado de 1-0, decisão por pênalti. O empate ou o triunfo do Flamengo dão a vaga para o time do Flamengo, que seria a 10ª final de sua história da Copa do Brasil. 10ª final, olha só, e recorde em finais, né, de Copa do Brasil, né? Então, as duas equipes voltam aos gramados neste sábado, 7 da noite, sábado, 7 da noite, os jogos aí. Então, o Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa, em Salvador, na Bahia, no estádio da Fonte Nova, na Fonte Nova lá em Salvador, e no mesmo horário, o Corinthians medirá forças em casa contra a equipe do time do Internacional lá no estádio, no estádio Neoquímica Arena. Em casa vai ter esse jogo aí entre Corinthians contra a equipe do Internacional. Corinthians e Inter lá no estádio Neoquímica Arena. Tá certo, pessoal? E também vamos falar aqui dos personagens, lógico, personalidades desse jogo, personalidades da partida. Primeiro, né, o Filipe Luís, que começa a sua trajetória no Flamengo, depois, né, a novidade técnica, né, diga-se passagem, que começou aí a trabalhar como técnico, né, o Filipe Luís no Sub-17, ganhando taça, né, no Sub-17, no Sub-20 ganhando o Campeonato Mundial, Intercontinental, e agora como profissional, né, já encarando nessa realidade, né? Então, e também aplaudido, né, pela torcida do Gabigol. Foi apenas a 5ª vez em que o jogador começou uma partida como titular e o atacante deu bons passes, chegou a marcar um gol, teve aí a marcação de impedimento, né, do lance dele no cruzamento do Alexandro, né? Teve essa marcação de impedimento da equipe do Flamengo, né, na equipe rubro-negra, e quase balançou as redes, parando uma boa defesa do goleiro Hugo Souza, né? Que foi aplaudido pela torcida, saiu de campo aplaudido pelo torcedor do Flamengo, né? Depois de um tempo, né? Que o Gabigol não teve oportunidade com o Tite, agora tendo aí a oportunidade pelo técnico hoje, o Filipe Luís. E pelo lado corintiano, o Hugo Souza, né? O Hugo Souza, que estava em evidência antes mesmo de a bola rolar, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians. E a equipe paulista teve que pagar 500 mil, teve que pagar 500 mil reais para tentar consegui-lo, né? Para tentar atuar nesse jogo, né? Que ainda não foi adquirido de forma definitiva ainda, né? Digamos assim. E a equipe paulista perdeu, mas a impressão é que a conta poderia ter sido pior. A conta poderia ter sido pior se não fosse, né? Se não fosse o Hugo Souza, né? Se não fosse o Hugo Souza, a conta poderia ter sido pior sem ele. Sem ele, né? Principalmente aí. Então, e foram no mínimo três grandes defesas do goleiro Hugo Souza e no equívoco, né? No lance do Alexandre do gol do Flamengo, que teve aí, apesar, né? Dessa situação
do time do Corinthians tomando gol, né? O Alexandre fez o gol da partida e o Hugo Souza teve aí, evitando aí, né, que seria, né, de 2, 3, 4, que poderia ser muito pior para a equipe do time do Corinthians. Então o Flamengo conseguiu esse resultado importantíssimo, 1-0, né, que vai ter os trabalhos aí do Felipe Luiz, e a torcida do Flamengo está abraçando essa causa. Então o Felipe Luiz, que está tentando chegar no Flamengo, e a torcida rubro-negra está abraçando essa causa do treinador. Tá certo, pessoal? Então, meus amigos e minhas amigas, vitória do Flamengo diante do Corinthians, e agora temos aí os jogos de sábado no Campeonato Nacional, pelo Campeonato Nacional, Flamengo e Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, 7 da noite, Corinthians e Inter em São Paulo, lá na Arena de Itaquera, no estádio Neoquímica Arena. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento no canal do YouTube, sempre acompanhando, fortalecendo nosso trabalho, acompanhando sempre o nosso trabalho. Muito obrigado pela companhia, tá bom, pessoal? Ajudando demais o nosso crescimento no canal do YouTube, sempre acompanhando a nossa programação. E também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? 6 da tarde, Conversa de Torcedor Notícias, tá bom? 6 da tarde no YouTube do Conversa de Torcedor, e também com a transmissão ao vivo aos sábados na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, sempre acompanhando também pelo YouTube, que a gente repita, a gente possa repetir aqui no YouTube do Conversa de Torcedor, nossa transmissão ao vivo também pelo site radioNSC.com e pela Radiosnet, e também na 98.7 FM, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol e também no esporte em geral, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, felicidades e até o próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!